Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre esse tema, mas antes vamos repercutir uma pesquisa que foi divulgada então nesta terça-feira pela Atlas Bloomberg, que fala sobre a aprovação do presidente Lula. A pesquisa mostra então que diminuiu um pouco a desaprovação de Lula, mas que ainda é alta, passa de 50%. Então a gente tem aí em relação a maio, em relação a essa desaprovação, diminuiu um pouquinho, cerca de 2 pontos percentuais, então está em 51,8%, e a aprovação também teve um leve aumento aí, né, de 45,4 para 47,3. E para conversar conosco sobre essa pesquisa de opinião, eu convido agora para a nossa transmissão o Yuri Sanches, ele que é diretor do Instituto Atlas Intel. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Yuri. Primeiramente, quero falar sobre a pesquisa. Então, esse levantamento foi feito em quantas cidades, quantas pessoas participaram, qual é esse índice aí de aprovação? Conta pra gente esses detalhes. Muito boa tarde a você. Boa tarde, Soane. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. A nossa pesquisa é uma pesquisa que foi do dia 27 ao dia 30 de junho, então pegou o finalzinho do mês passado, com mais de 1.900 respondentes em todo o país, então cobertura nacional, e uma margem de erro de 2 pontos percentuais. Nossa pesquisa ela teve como principal resultado essa recuperação da aprovação do governo. A gente ainda vê, né, uma desaprovação que é majoritária, então houve uma queda de 2 pontos percentuais da desaprovação, né, que foi a 52%, e um aumento da aprovação que sobe 2 pontos percentuais também e vai a 47%. Por que houve esse movimento? Então, a gente identifica basicamente 3 pontos principais. O principal dele, né, e o inicial, é justamente a melhora de indicadores econômicos. E com indicadores econômicos, a gente quer dizer, houve melhora na percepção atual, né, o brasileiro indo nas gôndolas e vendo preços menores do que antes, ou uma ausência de aumento, e também uma melhora no otimismo, ou seja, um olhar para frente e vendo que a inflação não vai estar alta no futuro próximo. Também houve, como consequência disso, uma melhora na confiança do consumidor, na disposição do consumidor de realizar mais compras de bens duráveis, e também isso vem em linha com a queda do dólar, né, que fechou na semana passada 5,40, o menor número, o menor valor em um ano. Então, o que ajuda a criar um ambiente de uma favorabilidade, um cenário de estabilidade um pouco maior do ponto de vista financeiro, que é o que acaba afetando no imediato a percepção do desempenho do governo, do desempenho do presidente, né? E aí, além dessas questões econômicas, o que a gente vê como também tendo um impacto positivo nessa recuperação do governo, da aprovação do presidente Lula, foi justamente uma postura mais ativa, uma estratégia de comunicação um tanto mais com relação especialmente ao Congresso, a pautas que estavam sendo votadas no Congresso, seja a IOF, seja a pauta de justiça tributária, né, puxada em relação à isenção de imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 5.000, o aumento de imposto para grandes fortunas, para bilionários, né, a taxação BBB para bilionários, bets e bancos, e além disso, um elemento residual que seria uma dissipação, a gente pode dizer assim, da exposição, né, do caso do INSS, das fraudes do INSS, que haviam contido uma recuperação que o governo teve no mês passado, em maio, mas aí como veio a caso do INSS, houve então conteve a reação que estava vindo no mês anterior, e essa dissipação com outros temas entrando em participação do governo, com o Congresso, do IOF, toda essa pauta de responsabilidade fiscal acabou tendo uma cena no debate, e como foi algo que impactou negativamente esse resíduo também, que faz com que haja essa recuperação na aprovação
do presidente Lula. A gente tem, de um lado, apesar dessa polarização política, que esses índices e resultados na área econômica afetam bastante, né, diretamente na opinião da população em relação ao governo e também, finalmente, aí, depois de alguns meses, né, com a mudança na comunicação do governo, então, a princípio, o que vocês conseguiram avaliar é que essa comunicação, então, deu resultados, vem dando resultados. Então, seria mais ou menos isso. Vou colar aqui uma pergunta, porque em vários cenários o presidente Lula aparece ali bem colocado, mas ainda empata com o ex-presidente Jair Bolsonaro num possível segundo turno das eleições, apesar de Bolsonaro seguir inelegível até 2030, pelo menos por enquanto, né, de acordo com a decisão da Justiça Eleitoral. Então, entender por que Jair Bolsonaro continua ali também figurando nessa pesquisa de opinião. É um cenário bastante que ainda existe o elemento da polarização política no país, e é um cenário em que a direita hoje não tem um candidato claro, ou seja, na verdade há alguns pretendentes, né? Há uma fragmentação da direita. Na esquerda é como já tivesse dado, né, que o Lula seria o candidato natural à reeleição, ele vem reforçando o desejo de competir novamente. Jair Bolsonaro ele é inelegível, mas o fato também de medir as intenções de votos em Jair Bolsonaro é uma proxy, é algo que a gente pode usar como linha comparativa para ver a preferência de voto que Jair Bolsonaro teria para quem quer que ele eleja como o seu candidato, seja Tarcísio, seja Michele, seja Eduardo Bolsonaro. Então, é um elemento para que a gente meça a força eleitoral que Jair Bolsonaro, ainda tem, mesmo estando inelegível, e o potencial de transferência de voto que ele teria para o candidato que ele viesse a apoiar. E isso é importante para a gente observar a viabilidade dos nomes que estão sendo colocados, né, como possíveis receptores dessa bênção de Jair Bolsonaro para competir com o seu endosso, e também para a gente olhar as chances de outros candidatos à direita que também estão pleiteando, né? Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, governador do Rio Grande do Sul, de Minas, o Romeu Zema, então todos eles também estão sendo medidos, e o que a gente vê é que ainda há nesses candidatos que poderiam potencialmente receber apoio de Jair Bolsonaro, ou que têm um mais direto com Jair Bolsonaro ideologicamente, ainda tem uma força que a gente consegue identificar nas pesquisas. E um outro ponto também é que a pesquisa mostra que boa parte da população não confia nem nos partidos políticos, nem na imprensa, nem no judiciário. Na avaliação de vocês, de que forma isso pode afetar ou influenciar até nas escolhas ali em relação às eleições e inclusive na qualidade dos próprios debates públicos que a gente vai começar, claro, a ter no ano que vem? Acho que como consequência dos últimos anos, a gente vive um processo de uma desconfiança generalizada, não só em relação a partidos tradicionais, a políticos tradicionais, a meio de comunicação. Existe uma fragmentação dessa confiança que ela é bastante atacada pelo elemento da polarização ideológica, de uma pauta de costumes. Isso faz com que a atenção do eleitor, seja ele de direita, seja ele de esquerda, acabe ficando um tanto quanto fragmentada em relação a outras formas e meios de comunicação. Seja um meio de comunicação, por exemplo, desde canais de WhatsApp, Telegram, a canais também, redes sociais, né, blogueiros, enfim. Existe Yuri, a gente. Voltou. É porque eu tinha tido a informação de que seu som tinha desconectado, mas a gente já conseguiu escutar aqui direitinho. Pode continuar. Perdão. Eu vou resumir brevemente o que eu tinha dito, é que há uma percepção generalizada de desconfiança, né, de diversas instituições, desde políticos tradicionais a partidos tradicionais, à esquerda e à direita também, que acaba impactando a forma como o eleitor olha para as opções dele, desde opções de voto, né, candidatos, partidos,
mas também a fonte de informação, de onde ele vai adquirir aquela fonte de informação, vai fazer ele decidir o voto final dele. Então, aí ele vai buscar diversas alternativas, desde canais de redes sociais, outras plataformas de vídeo na internet, enfim, WhatsApp, Telegram. Ele vai buscar uma fragmentação dessa busca do eleitorado por uma representatividade que esteja cada vez mais ligada ao que ele acredita, ao que ele pensa, por pautas cada vez mais individualizadas. Ainda assim, na pesquisa, nós vemos elementos que mostram um grau elevado de apoio dos brasileiros à democracia como melhor forma de governo, uma rejeição majoritária a governos não democráticos, ainda que resolvessem tópicos muito salientes no nosso país, como a criminalidade, como questões econômicas, desemprego. Então, há, ainda assim, elementos que trazem para a gente um otimismo, uma esperança que, sendo capazes de transmitir um ambiente de institucionalidade, que não é uma institucionalidade de toma lá da cá, que é pouco republicana, mas que é uma institucionalidade de respeito entre o Congresso, entre o Executivo, entre o Judiciário, para facilitar. E aí, o que eu quero dizer, em suma, com esse argumento, é que também é parte dos congressistas, é parte do Executivo, é parte do Judiciário atuar nessa pacificação do debate, entendendo que há um esgarçamento da confiança do brasileiro na condução da política nacional e nas referências que eles têm no âmbito político e até no âmbito midiático, para que haja um ambiente mais prolífico para um debate saudável e para uma democracia que seja vista como propriamente que atenda aos interesses e às demandas do cidadão. Um outro elemento que eu acabei não mencionando anteriormente como um fator adicional à estratégia de comunicação mais combativa do governo ter dado certo nesse aumento, nessa recuperação, né, da aprovação, foi que o Congresso também passou mensagens trocadas e contraditórias em relação ao interesse deles realmente em pautas de responsabilidade fiscal, em corte de gastos, né? Ao mesmo tempo em que derrubou o decreto do IOF, o Congresso aumentou o número de deputados federais, consequentemente, deputados estaduais, aumentou o valor destinado ao fundo partidário. Então, essa mensagem trocada que o Congresso passa também mina a confiança que os eleitores têm em que os congressistas estão realmente atuando em prol do interesse da sanidade fiscal brasileira e também dos interesses da população, e não puramente de interesses privados. Então, há todo um ambiente que precisa ser bastante calibrado e afinado para que essa confiança, né, no sistema político seja retomada no país. Sem dúvida é um desafio grande essa questão da pacificação em torno dos discursos mesmo, né? Um desafio inclusive para os poderes da República, Executivo, Legislativo, Judiciário, mas tem um outro ponto na pesquisa também, já para a gente ir encerrando a nossa conversa aqui, Yuri, é porque a corrupção continua sendo a maior preocupação ali dos brasileiros que também fizeram parte, né, compuseram essa pesquisa. E a minha questão é se outras demandas também devem aparecer ao longo dos próximos meses, como, por exemplo, essa questão da regulação das redes, outros tópicos que geram polêmica também, como emendas parlamentares ou outros temas que acabam envolvendo ali a população como um todo e em torno desse tema também da corrupção e qual deve ser juntamente com esses pontos tocados na pesquisa, mas qual deve ser a periodicidade das pesquisas daqui para frente, também considerando ano que vem, né, que é um ano já eleitoral. Sim, a periodicidade das pesquisas Atlas, Bloomberg, elas são mensais, então, entre a última semana de cada mês e a primeira semana do mês seguinte, é quando a gente costuma divulgar as nossas pesquisas, né? Essa pesquisa é fruto do Latam Pulse, uma pesquisa em parceria da Atlas com a Bloomberg, em que a gente mede não só os indicadores a nível do Brasil, mas de outros 5 países da América Latina. Então, é um estudo integrado, bastante robusto, que eu convido
os telespectadores a olharem em detalhes, está disponível no nosso site também. Então, essa periodicidade mensal, a gente vai medir não só a intenção de Qual o voto, mas próximo? também a aprovação. E com certeza, a gente viu na nossa pesquisa nos últimos meses uma definição bastante clara do eleitorado querendo uma diminuição no valor para emendas parlamentares, por exemplo, e também um nível alto, inclusive nessa pesquisa que nós divulgamos hoje, a regulação de redes sociais e até um nível de confiança maior no STF, os elementos de regulação das redes sociais do que no Congresso Nacional. Então, tem bastante tópico, bastante saliente, né, nessa pesquisa que está disponível e que a gente vai continuar medindo e que com certeza vão ser pautados durante a eleição do ano que vem. Yuri Sanches, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Uma ótima tarde a você. Eu que agradeço o espaço. Ótima tarde. Obrigado. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.